protagonistas, aqui estamos nós, mais uma vez para dividir com vocês o nosso podcast, diretamente do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da cidade de Hortolândia, com o super apoio da nossa queridíssima TV Hortolândia. Estamos aqui mais uma quinta-feira, hoje quase Dia das Mães. Falta pouco para o nosso dia, que é claro, é todos os dias. Mas domingo nós vamos ter com certeza aquele almoço especial, aquele almoço de família. E aí, protagonista, preparadas? Cadê a história pra falar disso? Ai. Dia das Mães rende. Meu primeiro Dia das Mães, com meu baby. Gente, que emoção, primeiro Dia das Mães. É linda. Na verdade, ano passado, eu descobri que estava grávida na semana que minha mãe faz aniversário. Então, eu descobri no dia 16, contei pra ela no dia 17, ela faz no dia 18. Gente, eu tive que correr, postar em todas as redes sociais, porque no outro dia ela já queria postar que ela ia ser vó. Então foi uma loucura, assim. Eu tive que contar pra todo mundo no dia 17. Não, eu não ia conseguir nunca. Nunca. Aí eu tive que contar pra todo mundo no dia 17 que ela ia ser mãe, que eu ia ser mãe, que ela ia ser vó. Porque ela tava assim, numa euforia que ia ser vó, e ai, meu Deus! Aí ela me deu uma cesta maravilhosa, Dia das Mães, me parabenizando. Mas oficialmente, esse vai ser meu primeiro. Tô empolgada. Isso é lindo, porque o que move, né? Quando a pessoa se torna avô e avó, e eu tinha esse planejamento de vida também. Eu falava assim, nossa, o dia que eu conseguir dar um neto pro meu pai, pra minha mãe, ai, que orgulho, isso aqui. E isso ficou gravado com a gente, porque assim, eu lembro que antes de muito, tipo assim, uns 6 meses antes de eu dar a notícia, eu vivia pedindo algumas coisas de comida pra minha mãe fazer e nada dela fazer. Nada, não fazia, não sei o quê. Muito real isso. Ai, tá, não tenho a forma. Ai, não tenho não sei o quê. Ai, não sei o quê. Minha mãe fazia. Aí eu falei que tava grávida, meu pai comprou um liquidificador novo e fizeram o pudim que eu queria. Entendeu? Pô, bem assim. Tem as suas vantagens, Eu aproveitei, gente. Move o universo, assim. Se eu falar que vai ser mãe, a coisa... Exato. Nós vamos continuar, então, no tema maternidade sem culpa, porque o assunto foi tão extenso. Sim. Passou tão rápido na semana passada que não deu para a gente explanar tudo, compartilhar nossas experiências. Nós falamos bastante de CLT, né, meninas? Falamos bastante. E nós queremos hoje dar uma pincelada nessa questão do CLT, porque nós recebemos muitos comentários, as meninas ali empolgadas, como que eu faço para sair do CLT? Eu tenho desejo de empreender, mas tenho medo, justamente pela estabilidade, aquela estabilidade ilusória que nós já comentamos, que o CLT traz. Então, eu gostaria de ouvir a Gisele. A Gisele aqui, gente, é a nossa mentora de negócios. A Gi é aquela peça-chave que toda empresa deve ter. Ou ali ao nascer, para que nasça estruturada, ou ao longo da jornada. Gente, mentoria é fundamental, Gi. Para quem aí está com esse desejo, por enquanto ela está no CLT, ela está naquele vou, não vou, o que você pode dizer para essa protagonista? O que eu falei a semana passada, vou recapitular aqui, né? O CLT não é segurança para a mulher. Tá? Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje e nós temos que ser realistas. Graças a Deus está melhorando, né? A maioria das empresas hoje respeitam a maternidade, então a mulher sai de licença, volta a trabalhar e está tudo bem. Mas existem empresas que não está tudo bem. Então a mulher sai de licença maternidade, aquele cargo, aquela área que ela atuava acaba sendo ocupada por outras pessoas. Aquele sistema, depois de 6 meses, não é o mesmo de quando ela saiu e simplesmente ela retorna ao trabalho um mês e acaba sendo desligada da empresa, né? Isso é péssimo, mas acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. Então, o CLT hoje, quando nós falamos de CLT e maternidade, nós temos que ter isso em mente, que não é uma segurança.
que pode acontecer sim, de você receber tudo certinho, todos os seus direitos durante a tua licença, voltar a trabalhar um mês, que é o período normal, que é a lei, e depois você ser desligada da empresa. Pode acontecer sim. Tá? Então, se você deseja empreender, mas você pensa, eu quero primeiro engravidar, primeiro ter meu filho, quero ter meu filho nessa estabilidade, tá tudo bem, gente. Cada um vive naquilo que é melhor para si, tá tudo certo. Mas se isso de repente está sendo uma crença que te limita a empreender, toma cuidado, né? Por quê? MEI, né? O MEI, se paga o MEI, tem direito a uma licença remunerada, tem lá um pouquinho que recebe, porque é MEI, tá? Então tem esse direito. Analisa muito bem. A questão financeira, faz um planejamento. Poxa vida, se eu quero engravidar, eu quero tirar os meus 4 meses de licença, não vou trabalhar nos 4 meses. Quanto que eu preciso ter de reserva? Para tirar essa licença de uma forma tranquila. Quais vão ser os meus gastos nesse período? Com o bebê, com a minha casa, né? Moro com o marido, não moro com o marido. Como que é a minha vida? Como que eu vou fazer isso para ter esse período de tranquilidade? Porque eu acredito que é isso, né, gente? Esse período de 4 a 6 meses, ele precisa trazer para a mulher tranquilidade. Exato. Porque é um período, novo, né? Exato, de muita mudança, por mais que não seja o primeiro filho, né? Cada gestação é uma gestação, cada bebê é diferente. A instabilidade hormonal. Aí junta, né? A instabilidade hormonal. Sim. Com a insegurança de não saber assim, como que vai ser o dia de amanhã? Gente, é tenso. Nossa, eu achava que eu não ia dar conta. Sinto muito, eu também. Mas eu olhava para ele, eu chorava e falava, não vou conseguir dar conta. E como que vai depender de mim? Sabe? Era esse o questionamento o tempo todo. É o ser humano, é alguém que vai crescer, que demanda, que quer você, que tem tantas coisas que dependem da gente. Então, a gente entra em parafuso. E essa questão hormonal, essa instabilidade toda... Agora eu entendo também, depois de mãe de 3, a Gi falando, né? Cada gestação é cada bebê é um. E realmente, a gente já ouviu aquilo? Nossa, como é que pode fulano ter nascido do mesmo lugar e serem tão diferentes? É isso, é totalmente. Cada ano, época... influencia em tudo na mulher, né? Lógico que eu acredito que o primeiro é o mais transformador de tudo, porque você ouve falar, ouve da vizinha, ouve da prima, ouve da tia, mas quando é você que passa... é diferente. É muito diferente. É totalmente diferente. Quando tá na nossa pele, é totalmente diferente. E olha, para você que é aí mamãe fresquinha, ou mamãe já com mais de 1, 2, 3, conselho, às vezes é bom. Às vezes é bom, sim. A gente também não pode... não, se o conselho fosse bom, não se dava. Sim. Não, às vezes tem alguns conselhos que são pertinentes, que são cheios de sabedoria, que vão nos ajudar a direcionar o caminho. Eu vejo até as mentoras como conselheiras, que vão encurtar o caminho. E para essa mamãe que está aí, essa protagonista, que está empreendendo, eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar um conselho nosso. E sabe, um conselho assim, como empresa e pela parte de organização. Gente, eu vejo hoje que para você ser mãe e empreender, você precisa ser organizada. À sua maneira. Tá? Não é uma personal organizada. Beijo, Rose. Mas da sua maneira, você tem que tentar ser organizada. Sim. Como que vocês fazem a administração dessa rotina? Conta pra nós. A Aline que tá com o bem com apenas 4 meses. Gente, ainda tô me adaptando. Eu vou ser real aqui. Eu vou falar que minha empresa tá organizadinha. Não, ainda tô me adaptando, gente. A mentora só... Querida, você precisa de mim. Ela também, ó. Olha aqui. Eu ainda tô me adaptando, sinceramente. E a questão que a Aline falou, que a gente alguns conselhos é bom, realmente. Depois,
eu amava minha mãe, mas hoje que eu sou mãe, eu dou, tipo, 10.000 vezes mais valor para minha mãe. Hoje eu entendo. A gente aprende a valorizar a mãe da gente depois que a gente vira mãe. E a minha mãe tem sido a minha mentora, assim, nesse caminho, porque ela é empreendedora, né? Então, beijo, mãe, se estiver assistindo, com certeza ela Com tá. certeza, com certeza. Mas a minha mãe, ela tem sido a minha mentora, a minha mãe tem sido minha rede de apoio, a minha mãe tem sido meu tudo. Então, às vezes eu preciso, né, sair para atender cliente e tal. Aí meu esposo não pode ficar, ela que fica. E se tiver que levar também, gente, eu não ligo, eu levo. Eu vou e atendo, não tem problema fazer o quê, né? É meu filho, então se precisar estar comigo, vai estar comigo. E eu acho que é uma das liberdades que o empreendedorismo me deu, né? É poder estar com meu filho e trabalhar e ter o meu filho ali do meu lado. Você falar de mãe, a minha também. A minha vive me dando os puxões de orelhas todos necessários. Ontem mesmo, inclusive, beijo, mãe. Beijo, vamos fazer as pazes. Porque assim, ela me puxa a orelha e fala assim, ó, presta atenção. Você tá sendo exemplo? Você tá sendo exemplo pro seu filho? Isso que você tá fazendo tá sendo legal? Então, assim, ela se preocupa demais. E eu tenho, no terceiro filho, você vê, tudo é diferente. Na terceira filha, agora, na época de pandemia, que tudo ficou diferente, a gente passou um perrengue lascado com um monte de coisa, né? Quem não passou? Sim, sim. E foi muito difícil a adaptação, mas a minha mãe é uma mulher muito forte e ela me deu esse apoio quando eu estava fragilizada, porque eu não queria ouvir ninguém. Nisso que você falou do conselho, tem momentos que a gente se fecha para o conselho. Verdade. Eu acho que sempre, quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, a gente tem que ter humildade para ouvir as coisas. E a gente vai aprender alguma coisa daquilo, vai tirar alguma coisa de bom daquilo. Mas naquele momento eu não queria ouvir ninguém. Então, minha mãe foi fundamental para que eu passasse a gravidez, para que eu tivesse a bebê. E ela me disse, na época eu estava começando a empreender com eventos, então ela me disse, você não vai deixar de trabalhar. Porque meu medo era de parar de trabalhar. Você não vai, eu vou te apoiar. Se precisar ficar com a neném, eu vou ficar. Você não vai deixar de assumir, de ter seus compromissos. Gente, isso é lindo. E foi muito, muito importante essa fala dela para mim, porque quando eu lembro que eu tinha um casamento, eu esperava que a Júlia nascesse de parto cesárea, não nasceu, e aí ia chocar com a data da agenda de casamento logo depois, e no fim tudo foi desmarcado porque a gente teve lockdown total, né? Só postos, farmácias e mercados ficaram abertos. E aí foi o casamento desmarcado, mas na minha cabeça eu tinha que ter a Júlia 15 dias depois o casamento para ir realizar o evento, porque a noiva fazia questão que eu fosse a cantora do dia. Ela não queria substituta. Isso para mim é muito sério, é muito importante, porque eu estou lidando com o sonho da moça e eu não queria estragar. Primeiro que a gravidez já foi aquela coisa que não foi planejada. Aí você pega e acontece tudo isso, depois você virou uma bagunça na cabeça. Então, assim, a gente precisa de alguém que coloque a gente no eixo. E falando do Dia das Mães, né? A minha também foi muito especial. Ai, que delícia! Que delícia. Eu acredito que a gente precisa, nesse momento, ouvir alguém. Só não dá para ouvir todo mundo, né? Sim, verdade. No meu caso, foi a Tata. A Tata é minha irmã mais velha. Ah, que bonitinho. Então, a Heloísa é um grude da Tata. A Tata sempre foi a rede de apoio, assim, mais próxima do meu irmão também, com as crianças, né? Então, tem dúvida, liga pra Tata. Tá com dúvida? Eu lá em Curitiba, aconteceu isso, meu marido falava, vamos perguntar pra Tata? E aí a gente ligava pra Tata. E olha só, né, como que é incrível e como são essas conexões importantes, né? Em um dado momento, Heloísa devia estar com seus 7 meses, mais ou menos, e eu dei uma baixa muito grande, assim.
emocional mesmo, sabe? Sim, Entrei sim. naquela onda de, meu Deus, o que vai acontecer? Onde nós vamos? O que vai acontecer? Um dia conversei com a minha irmã, depois de 2 dias com tudo fechado, do jeito que estava, a minha irmã baixou em Curitiba. Minha irmã foi pra lá, chegou lá, a Tata. A Tata. A Tata, oi Tata. Meu Obrigada, te amo. Deus. A Tata foi pra Curitiba, porque ela sentiu na minha voz que as coisas não estavam bem. Então é importante sim, né? A gente ter Isso é uma essa rede de apoio. essa conexão, Exato. né? Uau. E a gente conseguir construir isso, porque a gente não nasce sabendo, né? E aí, ao ter alguém que você confia do teu lado para te dar um apoio, te dar um conselho, falar, olha, quando aconteceu comigo eu fiz dessa forma, ajuda demais, né? Então busque, É essencial. busque pessoas que vocês confiem, meninas, para serem rede de apoio, sim. Sim, Sim. verdade. E essa rede de apoio é importante tanto te auxiliar com os afazeres, porque são muitas as tarefas. É lavar, passar, cozinhar. Ter rede de apoio é gostoso? É, mas também na hora que você precisa de um colo. É o Porque emocional. tem né? hora que é o emocional que tá precisando. Você não tá precisando só de alguém para lavar suas panelas. Sim. Você tá precisando ser ouvida. Então, né, Aline, tem uma situação da gestação, do pós-parto, que assim, Meu Deus, do as céu, pessoas não perpétua, falam, né? É um romantismo que eu nunca vi Não igual. foi nada Vai nascer o romântico. neném, é lindo. Tá bom, é lindo o nascimento de um bebê. Mas e os desafios da amamentação, o sono, né? E tudo mais que a gente passa nesse começo, muitas vezes não sabendo lidar com isso, fora os hormônios que estão, né, sendo ali alinhados. É uma montanha-russa de sentimentos e de emoções que nós vivemos e que nós precisamos sim saber lidar com isso, né? E ter alguém ali para apoiar é fundamental. Fundamental, é essencial. Tem alguns pontos que parece que é meio que um tabu, que não se toca, né? Ah, não vamos falar sobre isso. E nós, como mulheres, nós precisamos nos unir e falar mesmo. Olha, eu já passei por isso. A minha experiência, na minha primeira maternidade, eu era CLT. Então, foi tranquilo a estabilidade. Mas eu fui mãe solteira. Então, foi, assim, uma tensão muito grande. Você até contou aqui o seu primeiro Dia das Mães e eu me lembrei. Eu lembro que Dia das Mães eu estava grávida, minha bebê nasceu em novembro, e meu pai pegou e me deu uma rosa. E falou assim, você ainda não é mãe totalmente, mas você já é quase mãe. E me deu uma rosa, eu achei tão lindo, tão lindo. Foi lindo. Então, assim, eu passei por muitos desafios. Sim. Porque não é fácil, são coisas assim que ninguém comenta. Hoje você vê minha família linda, maravilhosa e feliz, mas há toda uma história por trás disso. Sim. E você sabe que a grande dificuldade, eu vejo, né, de muitas mulheres que eu converso, é essa coisa de você ser super. Você precisa ser uma super profissional, você precisa dar conta da sua casa, você precisa então ser uma super dona de casa, você precisa ser uma super mãe, você precisa ser uma super mulher, estar, né, maquiada. Quem vê ela, A maquiadora. maquiadora. Gente, eu cheguei aqui hoje falando assim, gente, a maquiadora visagista veio sem maquiagem quase. E assim, E tá tudo bem. às vezes a pessoa... Às vezes as pessoas, elas olham isso e falam, não, mas você precisa. Então a gente se cobra e aí a gente perde um pouco a vivência da maternidade naquele momento. Fala-se da estabilidade que tem da CLT e da liberdade que a gente tem no empreendedorismo com os horários, né? Mas a gente às vezes gasta um tempo pensando em tantas coisas que a gente desvia o olhar também do filho ou daquela vivência e passa batido. E eu sempre ouvi minha mãe dizer, aproveita esse tempo porque ele vai passar depressa. Eu tô vivendo isso, gente, Curte. passa muito rápido. Sabe? Realmente, Curte. passa muito. A gente ouve falar que passa rápido, né? Mas viver E aí você pegar e não se cobrar tanto, né? E ter, né, pessoas que ofereçam uma rosa, que façam um carinho, que conversem, que tomem um café, que não, é diferente, é outra vida. Então... Eu acredito que assim, para quem tem filhos e é o casal, né, em casa, a primeira rede de apoio é o marido, né?
A primeira pessoa precisa ser. Tem que ser, né? Muitas vezes não é, mas precisa ser, Parece. né? Então, assim, meu marido, ele sempre foi super pai, assim, sempre apoiou em todos os momentos. Primeiro Dia das Mães, ele nem gosta muito de cozinhar, foi ele que fez o almoço. Né? Então, assim, precisa ser. Né? Inclusive, Então... tô esperando um banquete. Eu falei, na semana passada eu disse que ia falar dessa história que foi comigo, né? Eu nunca, até então, tinha experimentado o Dia das Mães num restaurante, né? E eu ficava assim, eu passava pelos restaurantes, filas, e eu ficava, um dia vai ser comigo no Dia das Mães. E foi. A gente não achou um lugar para comer. Foi só na fila mesmo. E o André tinha o quê? Uns 7 meses, 7, 8 meses. E a gente chegou num restaurante que conseguimos entrar e tal. E o André já estava passado da hora de tudo, né? Porque é fralda, comida, tem a rotina, né? Que a gente passa a seguir. Mas era o Dia das Mães, meu marido tentando fazer deixar o sorriso lá, tá tudo bem, tá tudo certo, e quase 3 horas da tarde, ninguém comendo. Aí o André, na hora que a gente conseguiu sentar, achar um lugar para comer, o André começou a fazer birra, ele tirou o tênis do pé e jogou pro alto. Meu Deus! Sabe aquela cena? Vai cair no prato de alguém? O filme de terror do Dia das Mães. Foi quase isso. Foi tão estressante que eu falei assim, não, nunca mais eu vou passar o Dia das Mães agora. Eu vou cozinhar agora. Eu vou fazer a moda antiga. Vou fazer a moda antiga. Só pra ver como que era. Curiosidade, né? Agora conta aqui pra mim, meninas. Eu tô aqui pensativa, olha. Como a gente encontrar esse equilíbrio? Como vocês encontram o equilíbrio da culpa? Eu vou falar um pouquinho por mim, né? Assim, às vezes, é difícil achar o equilíbrio. Então, a gente não vai romantizar e falar que tá tudo bem, porque nem sempre tá tudo bem. Na maioria das vezes, não. A maioria das vezes, não. Hoje, minha filha vai fazer 18 anos. Então, fazem 10 anos que eu empreendo. Gente, passou muito rápido. Passou muito rápido. E eu acho que eu perdi muita coisa. Acho que eu perdi muito. Então, hoje eu olho, eu falo, cara, ela tá uma mulher. E onde que eu estava? Ainda mais trabalhando aos finais de semana. Porque o meu horário, eu trabalho na contramão. Então, durante a semana eles estão na escola, ok. Mas e no final de semana? Eu não tenho hora para voltar. Durmo fora de casa, às vezes volta só na segunda. E passou muito rápido. E é difícil para mim até hoje administrar essa questão da culpa. Eu tento com o meu filho menor agora me redimir, vamos dizer assim, né? Então, eu tento fazer o melhor, mas como que vocês fazem para manter esse equilíbrio? Porque você quer ter sucesso no seu trabalho. E por muitos anos eu posso dizer que eu tive sucesso no meu trabalho. Então eu consegui fazer eventos em lugares que eu queria, às vezes viajar. Quando eu quis fazer um casamento no litoral, apareceu. Fiquei 3 dias fora, sem minha filha. Eu fui para Minas fazer um casamento, fiquei 15 dias em Minas. Depois o marido chegou com ela. Então, até que ponto a gente consegue manter o equilíbrio sem se sentir culpados? Contem pra mim. Ai, que difícil. Então, na verdade, assim, eu ainda eu me sinto culpada. Eu vou falar que não, mas tanto que, tipo, às vezes eu fico assim pro meu marido, nossa, será que eu tô sendo uma boa mãe? Ele fica, calma. Ele é o meu pacificador lá em casa. Então é sempre, será que eu tô sendo uma boa mãe? Ele, calma, você é uma mãe maravilhosa, você faz tudo que você pode e tal. Então, assim, pra mim marido, né? Mas pra mim tá sendo novo isso, tipo, eu ainda me sinto culpada. E igual o meu caso, é o mesmo caso da Aline, trabalhar final de semana. Então eu falo assim, meu Deus do céu, um momento que eu podia estar, que você tá em casa, que eu podia estar nós 3 juntos, eu tô saindo para trabalhar. Tô deixando você e ele. Então, assim, a culpa às vezes consome um pouco. A minha experiência, 3 diferentes experiências, é que no primeiro eu larguei a minha vida para cuidar do filho. Então, eu fui mãe de cozinhar, de fazer as coisas em casa, de jogar bola. Eu aproveitei tudo e mais um pouco com ele. O André, eu fiz tudo junto com ele e ele comigo. Beleza, hoje ele tá com 15.
A Valentina, eu comecei a empreender. Então, lembram quando eu falei da camiseta? Ela passou mais tempo com a camiseta do que comigo. Isso é fato. A mãe né? foi a camiseta. Sim. Aí hoje ela tem 10 anos. Quando eu observo atitudes dela que lembram, remetem todo o esforço que eu fiz naquele empreendimento, e quando ela diz que me ama, e quando ela diz que eu sou exemplo para ela, tá tudo certo. Aí é um ponto de equilíbrio. A Júlia veio no momento que eu estou empreendendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, assim, e também me desligando de outras. Então, tá tudo confuso. A Júlia tá no meio do tiroteio, entendeu? Ela tá no meio do tiroteio. Ah, tem a rede de apoio que fica lá, minha mãe cuida, a vizinha fica, corre para pegar na escola, super saudável. Eu olho para ela, tá tudo bem. Tá tudo bem. Respira, Tá vai dar tudo bem. certo. E quando eu sento com ela, eu dou o melhor de mim naquele momento. Então, eu dou atenção, eu olho no olho, pego no colo e hoje, por exemplo, a gente está brincando de bambolê. Então, assim, ela ficou encantada olhando que eu não sabia, mas ela também não sabe que eu não sei brincar de bambolê. Mas tudo bem. Aí o meu equilíbrio é esse. A resposta, né, o feedback do André, porque eu fiquei bastante tempo com ele, da Valentina, que eu não fiquei muito tempo com ela, e da Júlia, que tá assim, ó, nem lá nem cá, e vamos ver o que dá mais pra frente. Entende? E quando eles estão sozinhos, longe da minha presença, longe da presença do pai, eles continuam sendo as mesmas pessoas. Então, o meu equilíbrio é isso. Aí eu tô bem. E uma mãe bem reflete isso para eles. Eles estão bem também. Sim. Agora, se eu não estiver realizada, se eu não estiver contente, se eu não estiver feliz, se eu estiver presa num quarto, né, ali me culpando o tempo todo, dizendo que a minha empresa poderia ser melhor nisso, mas não é porque então aí nada vai dar certo, nem a empresa, nem você como mãe, aí vira uma bagunça. Então, acho que a gente tem que buscar dentro da gente esse equilíbrio. Eu acredito nisso também. Nós temos, né, o equilíbrio, né, a roda da vida, né? Então, na roda da vida nós temos que ter o equilíbrio na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida financeira e na nossa saúde. Então, quando nós falamos de filhos, filhos faz parte da nossa vida pessoal, mas nós temos todos os outros. Eu costumo dizer que, assim, a Gisele não é feliz, e eu vivi isso. Eu não sou feliz se eu não estiver trabalhando muito. Mas eu também não sou feliz se eu não tiver minha família. Sim. Então, hoje eu vivo sem culpa. Eu não tenho culpa mesmo. Exatamente por isso. Porque quando eu estou presente, eu dou o meu melhor. Eu tento organizar a minha rotina de trabalho para conseguir pegar a Heloísa na escola, né? Então, conseguir ficar com ela um pouquinho ali à tarde, dar janta. Tem dias que eu consigo colocar ela para dormir, tem dias que não, que eu atendo à noite. E tá tudo bem. Então, eu acho que tudo é equilíbrio. Filha, só um pouquinho. A mamãe já fala com você. Só um pouquinho. Tudo, tá vendo, gente? Tá aqui, ó, do lado. Tudo é equilíbrio e tudo é o que tá confortável para você. A culpa é sobre nós, não é sobre os nossos filhos, né? Verdade. E esse equilíbrio é justamente isso. Porque se a gente não consegue manter o equilíbrio, você não vai ficar bem em nada. Assim como a Cida falou. Você não fica nem bem com os filhos, nem bem com o trabalho. Se você não conseguir achar o ponto de equilíbrio, nada vai para frente. Então você vai ficar sempre pela metade, porque você vai se entregar pela metade, sempre achar que poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, e vai ficar pela metade. E não é essa a intenção, né? Nós queremos ser mulheres inteiras. Tô aprendendo, gente. Não é uma receita de bolo, Sim. porque deu certo comigo, vai dar com você. Eu tive essa sorte de conseguir enxergar a diferença entre os 3 filhos, né? Porque foram vivências diferentes. Tem gente que não tem, né? Então, buscar mesmo dentro de você. Não tem outra solução. Eu vejo duas situações, né? Você buscar o equilíbrio que tá bom para você e não se comparar com ninguém. Né? Não dá para se comparar com a vida da outra pessoa ou ficar ouvindo julgamentos. Porque você não fica com seu filho, porque você só trabalha, porque... Gente,
se tem alguém na sua vida, mulherada, ó, presta atenção nisso, que é importante. Se tem alguém na sua vida falando isso pra você, se afasta. Se afasta. Sabe, minha mãe me criou trabalhando muito, muito, muito. Minha mãe trabalhava em 2 casas de família por dia, às vezes trabalhava em 3 lugares no sábado. Minha mãe trabalhava muito e eu tô aqui inteira, sã, O que é a saudável, realidade de muitas mães na nossa... amada. Sim. Então, assim, não compara a tua realidade de mãe com a realidade do outro, né? Faça o que é confortável para você e não ouça o julgamento do outro, né? Por quê? Porque talvez também a realidade do outro é outra coisa. Verdade. Então vai estar ali te julgando, apontando, falando sobre sua vida, mas não calça o seu sapato para ver o quanto que aperta, Verdade. né? Então, isso é importante. Sim. E olha, eu tenho uma convicção comigo também. Mesmo em meio de tudo, essa culpa, esse turbilhão de emoções, eu me sinto muito segura por ter o apoio do meu marido. Então, sempre que eu precisei sair de casa, ele estava com as crianças. Ele pega as crianças no final de semana. Beijo, amor! Ele pega as crianças no final de semana. Então, nós vamos sair. Ele vai para casa da minha mãe com as crianças. Então, eu acho que isso, para mim, é essencial. É o que me fortalece. E para finalizarmos... Gente, vocês acreditam que já deu tempo de novo? De novo, já tá acabando, não acredito. Eu não acredito! Nossa, amada, Vai passa virar uma muito série. rápido. Semana que vem nós vamos voltar. Nós vamos voltar semana que Vai vem. virar uma série. Só para finalizar, então, essa questão da maternidade sem culpa, do CLT versus o empreender, cada uma de nós, vamos deixar uma frase, uma reflexão para essa protagonista que está aí do outro lado? Aí, do coração, peguei de surpresa porque não foi combinado. Meu Deus Uma do reflexão, céu. algo assim do coração. Antes que eu esqueça, o que tá no teu coração é o que você precisa seguir. Acabou. É isso aí. Sim. Viva de acordo com a tua realidade. Faça aquilo que é possível para você. Se todo dia você fizer um pouquinho do que é possível, você logo, logo vai estar transformando a realidade da sua família através do seu trabalho. Tenha certeza disso. Ai, gente, eu como mãe recente, o que eu tenho pra dizer é: não se sinta tão culpada. Delícia! Não se sinta tão culpada. É isso. E dia 18, Aline, a gente se encontra? Sim, teremos uma... Uau, como assim? É a nossa próxima reunião, Mulheres de Negócios Protagonistas em Ação. Então esperamos vocês por lá, com a gente. A gente vai estar lá. Sim. E só para concluir, como todas sabem, a Gi explicou na nossa última reunião quais são os padrões do núcleo, quais são os nossos pilares. E eu vou deixar para você uma reflexão de fé. Se apegue com Deus, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então você não vai se sentir culpada como mãe. Tenha a sua rede de apoio, mas coloca Deus no seu coração. Tudo vai fluir naturalmente. Beijo, meus amores! Uau! Gente, você Tá muito rápido, gente. Isso. Desculpa, gente. Mas Mas eu eu esqueci. Eu tinha 18, e você queria falar. Dia 18.